Bom dia, queridos. Você que nos acompanha aqui na Conexão Viva. Agora são 7 horas e 34 minutos. Manhã de sexta-feira, dia 26 de junho de 2026. E você também agora passa a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook. Deus abençoe, graça e paz. E nessa manhã eu trago um texto da Carta aos Gálatas, ali no capítulo 3, do versículo 26 ao 29, que diz assim o texto: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos vós que fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Isso quer dizer que todos nós somos filhos de Deus. E é esse Deus glorioso que agora nós estaremos orando nesse momento. Amém? Você onde você estiver, eu aqui no nosso estúdio, vamos estar direcionados a Deus nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Quero Te agradecer, ó Deus, pelo descanso da noite, Te agradecer por mais um dia de vida, agradecer pelo Teu amor, misericórdia, compaixão, ó Pai, pela paz, pelo direcionamento, pela vida, Senhor. Em Tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos. Coloca a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã, ó Pai. Ó Deus, e que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, de prostituição, espírito de miséria. Ó Deus, espírito de confusão, de divisão, de vingança, de inveja. Ó Deus, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Como também, ó Pai, eu coloco em Tuas mãos, ó Pai, toda causa, ó Pai, que está amarrada, segura, travada, ó Pai, seja destravada neste dia em nome de Jesus. Ó Deus, assim como eu tenho uma causa aguardando, ó Pai, o destravamento, a liberação, assim também tem os Teus servos aguardando, ó Pai, com ansiosidade, ó Pai, e ociosidade, que sejam destravados problemas, projetos, causas. É um dinheiro que está retido, ó Pai. Que o Senhor tome a frente, ó Deus. Eu coloco em Tuas mãos mais uma vez o Marci Mendes. Coloco em Tuas mãos, ó Pai, o Ricardo, a Marta, Marilúcia, o Lindoval, o Lourenço, o Jailson, o Jarrão, a Lúcia. Minha família ali em Camaragibe, ó Pai, a Lia, a Glória, o Carlos, o Pimentel. Ó Deus, eu coloco em Tuas mãos, ó Pai, a Dona Lourdes, minha sogra, meu cunhado Marcelo, minha cunhada Rose. Coloco em Tuas mãos a Jéssica, o Juliano, família do pastor Marcos, do pastor Luiz, do pastor Nilo. Coloca todos em Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Os filhos de Deus na Carta aos Gálatas é um tema bem debatido, discutido, ensinado. Então hoje nós vamos falar sobre esse tema que é fundamental na vida cristã, que é a nossa identidade como filhos de Deus. E a carta que Paulo escreveu aos Gálatas nos oferece uma profunda compreensão de que somos e de quem somos em Cristo. E como essa identidade deve moldar nossas vidas. A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo em um contexto de muita tensão e confusão. Por quê? Porque já naquela época, primeiro século, ele já estava enfrentando infiltração de falsos mestres que estavam distorcendo o verdadeiro evangelho. Estavam impondo a observância da lei judaica aos gentios convertidos. Então Paulo escreve para reafirmar a justificação pela fé
e a liberdade em Cristo Jesus. Segundo ponto aqui, os filhos de Deus pela fé. Observe que no versículo 26, Paulo afirma que todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo. Não existe homem, mulher. Diante de Deus, os direitos são iguais. É que a mulher não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, só o homem pode. Não é isso. A mulher é uma pessoa, assim como o homem é uma pessoa. O que é uma pessoa? Ela é dotada do aspecto psique, o psicológico, o físico, o sexo. Aí que não pode isso, não pode aquilo, mas todos somos filhos de Deus. Então essa afirmação, ela é revolucionária. Por quê? Porque ela derruba barreiras sociais, étnicas e barreiras de gênero. Então em Cristo nós somos definidos por nossas origens, por nosso status ou por gênero. Não somos definidos assim, mas somos definidos pela fé. Ou seja, a inclusão no corpo de Cristo é uma das mensagens centrais do Evangelho. E no mesmo tema ainda fala dos batizados. O versículo 27 menciona o batismo, que é um ato simbólico do revestimento de Cristo. O batismo não é apenas um rito, mas uma identificação com a morte e ressurreição de Jesus. E quando nós nos revestimos de Cristo, somos chamados a viver de acordo com a sua imagem e exemplo. Simples assim. Então nós temos a união em Cristo no versículo 28. E o versículo 28 ele destaca justamente a unidade que temos em Cristo. A divisão entre judeus e gentios, escravos e livres, homens e mulheres, ela é dissolvida em Cristo Jesus. Por quê? Porque essa nova realidade deve ser refletida em nossas comunidades, onde o amor e a aceitação devem prevalecer sobre qualquer forma de discriminação. Herdeiros da promessa. Paulo ali no final ele reafirma, que somos de Cristo. E se somos de Cristo, nós somos herdeiros segundo a promessa feita a Abraão. Então isso significa que temos acesso a todas as bênçãos espirituais e principalmente a vida eterna. Então somos parte de uma nova aliança. E essa aliança nos garante um lugar na família de Deus. Nos garante este lugar na família de Deus. Então com isso nós temos alguns pontos a destacar. Primeiro ponto é a identidade em Cristo. Então nós precisamos lembrar constantemente que nossa identidade não é definida pelos nossos erros, pelo passado ou pelas opiniões dos outros. Nós somos filhos de Deus e essa verdade deve nos dar segurança e dignidade. Não se preocupe com o que vão falar de você. Se falam de você pelas costas é porque você está na frente dele. Simples assim. Outro ponto aqui é viver em unidade. Em nossas congregações devemos promover um ambiente de inclusão e amor. Esteja no lugar onde você se sente bem. Não busque estar em lugares e com pessoas que você não se sente bem. Pessoas agradáveis tornam o ambiente agradáveis. Simples assim. Então, é nosso dever combater qualquer forma de discriminação, seja ela racial, social ou de gênero. Por quê? Porque nós devemos ser um reflexo da unidade de Cristo, que é a unidade que Paulo descreve aqui. Outro ponto salutar é revestir-se de Cristo. Como nos revestimos de Cristo, nós somos chamados a viver como Ele viveu. Então isso aqui envolve cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas, sendo luz no mundo e principalmente testemunhas do amor de Deus.
E o último ponto observado é herdeiros da promessa. Como herdeiros, devemos assumir nossa responsabilidade de viver de uma maneira digna dessa herança. Então isso implica em compartilhar o Evangelho e cuidar dos necessitados, refletindo o amor de Cristo por meio de ações concretas. Então, a carta aos Gálatas nos lembra de nossa identidade gloriosa como filhos de Deus. Então, que nós possamos viver essa verdade diariamente, promovendo a unidade, a inclusão e o amor em nossas comunidades. Então, que a nossa vida seja um testemunho do que significa ser um filho de Deus, vivendo em liberdade e alegria, como herdeiros da promessa. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe. Hoje é sexta-feira. Te dê um final de semana alegre, abençoado e próspero. Em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que está conosco, aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor, chegando para nós, louvor nesta manhã, agora são 7 horas e 45 minutos.